Olá, bom dia, bem-vindos à coletiva das estatísticas do setor externo, com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos as perguntas. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Vamos então dar início à coletiva de imprensa, a divulgação das estatísticas do balanço de pagamentos do Brasil de agosto de 2024. No mês de agosto, as transações correntes do balanço de pagamentos foram deficitárias em 6,6 bilhões de dólares. Esse resultado representou um aumento significativo no déficit de transações correntes quando a gente compara com agosto de 2023. Lá em agosto de 2023, o déficit ficou ligeiramente abaixo de 1 bilhão de dólares, mais precisamente 965 milhões. Então, nessa passagem, nessa comparação interanual, o déficit em transações correntes aumentou de 969 milhões de dólares para 6,6 bilhões. Se a gente compara na série histórica, para meses de agosto, esse resultado de agosto de 2024, os 6,6 bilhões de dólares de déficit em transações correntes, eles representaram o maior déficit para meses de agosto desde o ano de 2014. Em 2014, o déficit foi muito parecido em valores nominais, foram 6,7 bilhões de dólares. Então, quando a gente olha esses dois números, nós estamos falando de um aumento no déficit, né, de uma piora de 5,6 bilhões de dólares nessa comparação interanual. E quando a gente olha os componentes das transações correntes, a gente vê de uma forma mais clara, né, que os principais responsáveis por esse aumento foram a balança comercial e a conta de serviços. Começando pela balança comercial, nós temos superávit, né? As exportações superam as importações. Então, esse superávit na balança comercial permaneceu de agosto de 2023 para agosto de 2024. Mas ele se reduziu um pouco mais da metade, ou seja, em agosto de 2024 ele foi um pouco mais da metade do que havia sido em agosto de 23, uma redução de 54,4%, passando de 8,8 bilhões lá em agosto de 2023 para 4 bilhões agora em agosto de 2024. Então, daquela piora de 5,6 bilhões nas transações correntes, nós temos que 4,8 bilhões desse total, por volta de 85% disso, foi devido à redução, né, do superávit na balança comercial no período. O complemento dessa razão, aquela diferença, né, para explicar a piora das transações correntes, foi devido ao déficit na conta de serviços. Nesse caso, o déficit aumentou, passando de 3,1 bilhões para 4,7 bilhões, um aumento de 53%. Desculpa, um aumento de 53% nesse período. Então, o que nós temos aqui é de agosto de 23 para agosto de 24, o resultado das transações correntes do Brasil com o resto do mundo aumentou. Esse aumento foi causado pela redução, né, do superávit da balança comercial e pelo aumento, né, do déficit da conta de serviço. Esses dois fatores, redução no superávit de transações correntes e aumento no déficit de serviço, têm, digamos assim, determinantes econômicos similares, né? O aumento da demanda interna por bens e serviços importados, né? Nós vamos ver com mais detalhes, cresceram as importações de bens e também cresceram as importações de serviços, né? Então, esse é mais um indicador recente sobre o aumento na demanda interna, né? E aqui, nesse caso, a gente analisa, né, mostra esse aumento na demanda interna por meio da maior demanda por bens e serviços importados. Então, vamos olhar primeiro a balança comercial, né? Como eu já mencionei, houve uma queda de 54,4% no superávit comercial de bens, né, no mês de agosto deste ano, comparado com agosto do ano passado. O superávit, então, atingiu 4 bilhões agora em agosto, de dólares em agosto de 2024. E para essa redução contribuíram tanto o aumento das importações, que eu já havia mencionado, que foi de 12%, quanto a queda nas exportações, de 6,8%. Então, nesse mês de agosto, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, né, houve um movimento duplo, todos no mesmo sentido. Uma redução das exportações, um aumento nas importações, isso
amplifica, né, o impacto de redução, né, do superávit corrente. No caso das exportações, no mês de agosto, nós tivemos uma redução nas quantidades exportadas e também nos preços internacionais. Mas quando a gente olha, quando a gente, digamos, sai assim da análise só do mês de agosto, por exemplo, quando a gente olha o dado acumulado no ano de janeiro a agosto, as exportações tiveram um pequeno crescimento, quando a gente olha janeiro a agosto deste ano com janeiro a agosto do ano passado. É uma variação de 0,4%. Mas isso foi suficiente, né, para que esse resultado de janeiro a agosto fosse o maior da série histórica das nossas exportações, né? As exportações brasileiras vêm num crescimento nos últimos anos, então, assim, o ano anterior era o recorde da série histórica, e este ano, como está 0,4% acima, mantém essa característica de recorde na série histórica. Então, nós temos, no mês de agosto, uma redução nas exportações, mas no acumulado no ano, uma estabilidade das exportações em nível elevado, no maior nível da série. Só que as importações vêm crescendo, né, seja no mês, seja no ano. Então, daqueles 12% de crescimento das importações no mês de agosto, né, a gente tem um crescimento fundamentalmente baseado no aumento de quantidades importadas. Se nós utilizarmos os dados da balança comercial divulgada pela SECEX e analisarmos as quantidades importadas, a gente tem um crescimento de quantidades importadas ainda maior do que aqueles 12% que eu mencionei, algo na faixa de 15%, 16%, né? Mostrando que esse crescimento das importações é devido fundamentalmente ao aumento de quantidades importadas. Quando a gente fala do acumulado no ano, de janeiro a agosto, as importações cresceram 6,6% e atingiram, esse é o segundo melhor resultado da série histórica, apenas atrás do desempenho de 2022. Com isso, né, a gente já começou a analisar o superávit comercial no acumulado no ano. Quando a gente volta e olha as transações correntes, né, as transações correntes acumuladas de janeiro a agosto de 2024 tiveram um déficit de 30,4 bilhões. Este déficit é mais do que o dobro, né, do déficit ocorrido em janeiro a agosto do ano passado, que foi de 13,5 bilhões. Então, a gente tem um aumento na faixa de 125%. Né? Novamente, aqui, as razões são bem similares, fundamentalmente a redução do superávit na balança comercial e o aumento no déficit de serviços. No caso da balança comercial, no acumulado do ano, esse resultado baixou de um superávit de 58,6 bilhões em 2023 para 48,4 bilhões em 2024, né? Ou seja, uma redução de 10,2 bilhões. Quando a gente olha a conta de serviços, né, o déficit se ampliou de 25,2 bilhões para 31,6 bilhões, né, um aumento de 6,4 bilhões. E, então, se você olhar transações correntes, as transações correntes tiveram um aumento no déficit de 16,9 bilhões. Isso é apenas a soma daqueles 10 bilhões de redução do superávit comercial com esses 6,4 bilhões de aumento no déficit na conta de serviços. Então, assim, embora os valores sejam diferentes, né? Então, por exemplo, a exportação caiu no mês, mas se manteve estável no ano. Embora esses valores sejam diferentes, se a gente olhar os determinantes econômicos do resultado de agosto e do de janeiro a agosto, eles são bastante similares, né? Um aumento no déficit em transações correntes e a redução do superávit comercial e aumento no déficit na conta de serviços. Quando a gente olha as transações correntes acumuladas nos últimos 12 meses, a gente também tem um resultado similar de aumento no déficit em transações correntes, né? Nos 12 meses encerrados em agosto, as transações correntes acumularam 38,6 bilhões de dólares, o que equivale a 1,75% do PIB, né? Quando a gente olha as transações correntes acumuladas em 12 meses até agosto do ano passado, esse valor era 32,2 bilhões, portanto, passou de 32,2 para 38,6, e como percentual do PIB era 1,54% e agora 1,75%. Mas se vocês olharem os dados que estão na tabela 13 da nota da imprensa, vocês vão ver que essa comparação entre agosto e agosto, ela teve uma dinâmica nesse período, né? Então, de agosto até fevereiro, houve uma redução, né, no déficit em transações correntes acumuladas em 12 meses. Né? Fevereiro é o piso recente, o menor valor no déficit em transações correntes, período mais recente.
Em fevereiro, esse déficit em transações correntes acumulado em 12 meses estava em 16,7 bilhões. Então, em agosto do ano passado estava em 32, se reduziu até 16, ou seja, reduziu pela metade, e agora assim, retornou uma trajetória de ampliação e chegou a 38,6 bilhões. Então, essa é a dinâmica recente das transações correntes. Não obstante isso, se a gente olha para uma economia como a brasileira, um déficit em transações correntes de 1,75% do PIB, ele permanece sendo baixo, mas aí a gente tem que olhar a trajetória recente, né, não apenas o último resultado na ponta. Esse déficit, de qualquer maneira, permanece sendo baixo e inteiramente financiado pelos ingressos de investimento direto no país, que somaram 70,6 bilhões de dólares nos últimos 12 meses e estão, no último trimestre, né, nessa faixa de 70 bilhões. Bom, como eu já mencionei o investimento direto no país, né, vamos voltar pela 1 e apresentar os resultados do IDP no mês de agosto. Ocorreram ingressos líquidos de 6,1 bilhões de dólares em agosto. Esse também é um número bastante significativo, mas ele representa uma redução em relação a agosto de 2023. Em agosto de 2023 era 7,3 bilhões e agora chegou a 6,1 bilhões. De qualquer maneira, este resultado de 6,1 bilhões, mesmo representando uma redução, né, na população interanual, se nós anualizarmos esse resultado, por exemplo, 6,1 bilhões por mês, né, e se esse valor se repetisse em 12 meses, ele também manteria o IDP acumulado em 12 meses acima de 70 bilhões, seria algo como 73, né? Então, nós tivemos um resultado bom no mês, né, no investimento direto no país, ainda que representando uma redução em relação ao mesmo período do ano anterior. Né? Nesse caso, no investimento direto, nós tivemos uma contribuição bastante significativa do reinvestimento de lucros, ou seja, aquelas empresas de investimento direto que atuam no país, elas apuram lucros na sua atividade e esses lucros podem ser ou remetidos para suas matrizes, né, para remunerar os acionistas, ou reinvestidos na atividade aqui. Né? Esses dados, então, o lucro total das empresas é estimado pelo Banco Central a partir das pesquisas que realiza com as empresas. O lucro remetido é aquele que a gente consegue observar nos contratos de câmbio de remessa de lucros das subsidiárias aqui no Brasil para as matrizes no exterior. E o lucro reinvestido é esse resíduo que a empresa reinveste no país e se torna uma nova fonte de ampliação do tamanho da empresa aqui no Brasil. Então, no mês de agosto, esses reinvestimentos de lucro chegaram a 4,2 bilhões, a parcela mais significativa do IDP no mês. Quando a gente olha esse resultado de 6,1 bilhões de dólares, ele é o menor resultado para mês de agosto desde 2020. Né? 2020, enfim, era o ano da pandemia, né? Então, em agosto, na pandemia, os investimentos estavam sendo adiados, teve um investimento muito baixo naquele mês de 2 bilhões de dólares. No acumulado no ano, o IDP atingiu 51,2 bilhões, o que representa um aumento de 14,3% em relação ao ano anterior. Ou seja, muito embora a gente tenha tido uma redução no mês, a gente reforça a informação de que esse valor no mês foi bastante significativo. Né? Houve crescimento nos últimos 12 meses, esses 14% que eu mencionei, e quando a gente olha os dados, desculpa, nos últimos 12 meses não, no acumulado do ano comparado com o acumulado no ano anterior, e quando a gente olha os últimos 12 meses, o IDP atingiu 70,6 bilhões de dólares, né, o que equivale a 3,2% do PIB, né? Então, mostrando que ele continua ingressos bastante sólidos, né, com crescimento em relação aos 12 meses encerrados em agosto de 2023 e amplamente suficientes para financiar o déficit em transações correntes. Um outro comentário rápido sobre a tabela 1 ainda são sobre os investimentos em carteira, né, os investimentos estrangeiros em carteira no mercado doméstico. Na tabela 1 ele apresenta como investimentos em portfólio passivos, né, na linguagem mais técnica. Se a gente focar a parte mais significativa desses investimentos no mês, que são os investimentos em carteira no mercado doméstico, ocorreram ingressos líquidos de 2,6 bilhões, né?
tanto em função dos títulos de renda fixa, quanto em função das ações e fundos de investimento. Todos os dois instrumentos tiveram ingressos líquidos em agosto. Os mais importantes foram renda fixa, com 2 bilhões de dólares de ingresso, e as ações e fundos de investimento representaram esses 0,6 bilhões para totalizar o montante 2,6. Como a gente sempre menciona, esses ingressos em títulos em carteira são mais voláteis, né? Não obstante o ingresso mais significativo no mês de agosto. Quando a gente olha no ano, ainda tem uma saída líquida de 1 bilhão de dólares na soma dos investimentos em renda fixa em ações, com comportamentos inversos, né? No caso de ações, o ano de 2024 acumula saídas de 7,4 bilhões e no renda fixa um ingresso de 6,4 bilhões. Então, uma parte disso provavelmente estão sendo investidores estrangeiros trocando a sua exposição ao país de ações por renda fixa, né? Com isso, eu termino essa parte inicial da apresentação e queria passar agora para dar mais detalhes sobre a conta de serviços. Os dados da conta de serviços estão na tabela 3 da nota para a imprensa. A gente viu que, além da redução do superávit de transações correntes, no mês de agosto houve um aumento no déficit na conta de serviços. Esse aumento superou 50%, deu 53% na comparação de agosto de 24 com agosto de 23, passando de 3,1 bilhões para 4,7 bilhões. Né? Este resultado, esse déficit de 4,7 bilhões na conta de serviços, é o maior para meses de agosto desde 2013. Né? Em 2013, ele foi de 4,8 bilhões, ou seja, em valores nominais, algo muito próximo, né, do que aconteceu lá em agosto de 2013. Quando a gente olha as exportações e as importações de serviço, a gente vê, no caso do mês de agosto, uma estabilidade nas exportações, na verdade, uma ligeira queda, uma redução de 2% nas exportações de serviços. Né? Economicamente, a gente pode dizer que é praticamente uma estabilidade no mês. E em relação ao nível, né, desses gastos dessas receitas com exportação de serviços, que chegam a 3,9 bilhões, elas são as segundas maiores da série para meses de agosto, né? Apenas atrás do ano passado. Quando a gente, já por outro lado, quando a gente olha as importações de serviços, que na tabela 3 são as despesas, né? Elas cresceram 22% no mês e chegaram a 8,6 bilhões, sendo as maiores da série, né? Então, a situação que a gente tem na conta de serviço nos últimos meses, né, nas últimas divulgações das estatísticas de balanço de pagamentos, em geral são de aumento no déficit, um aumento tanto nas exportações quanto nas importações, ou seja, a corrente de comércio de serviços crescendo. Também uma coisa similar ao que acontece em geral com a balança comercial de bens. Neste mês de agosto, a gente teve uma ligeira redução nas exportações e as importações continuaram crescendo, né? Quando a gente olha o resultado acumulado do ano, nós também tivemos esse resultado, isso que acontece geralmente mês a mês, se repetiu agora. Nós tivemos um crescimento no déficit com receitas e despesas recordes, né? Os números são os seguintes. Quando a gente olha o acumulado de janeiro a agosto, o déficit na conta de serviços atingiu 31,6 bilhões. Esse é o maior déficit para os primeiros 8 meses de qualquer ano desde 2015. Em 2015, o déficit foi de 32,3 bilhões de dólares. Mas quando a gente olha os componentes, a receita e as despesas, ambas são as maiores da série para esse acumulado de janeiro a agosto de cada ano. No caso das receitas, 32,1 bilhões. No caso das despesas, 63,7 bilhões. Isso mostra, né, uma maior internacionalização do país na conta de serviços e, especificamente, quando a gente olha para o déficit, uma maior demanda, né, dos residentes no Brasil por serviços importados. Né? Quando a gente olha rubrica por rubrica, praticamente todas as rubricas tiveram um aumento no seu déficit ou, naquelas contas que são superavitárias, uma redução no seu superávit. Todos os movimentos no mesmo sentido, né? Pegando pela ordem de importância, pela maior contribuição para o aumento do déficit, a gente teve a conta de transportes, né, um aumento de 49% no déficit agora em agosto, chegando a 1,5 bilhão de dólares no mês, o aumento devido ao aumento dos preços dos fretes e das quantidades transportadas, né? A gente viu o crescimento das importações de bens, né?
No acumulado no ano, o déficit na conta de transporte já chega a 9,1 bilhões de dólares. A outra conta que mais contribuiu para essa ampliação no déficit foi outros serviços de negócio. Esses outros serviços de negócio é uma conta geralmente superavitária, mas ela teve uma redução, né, no seu superávit. Esse superávit baixou de 0,8 bilhão para 0,5 bilhão e foi disseminado entre as diversas transações, as diversas empresas que transacionam nessa rubrica. Serviço de propriedade intelectual e telecomunicação, computação e informações tiveram aumento nos seus déficits. No caso de serviço de propriedade intelectual, 56,4%. No caso de telecomunicação, computação e informações, 44,7%. São duas rubricas que a gente tem comentado mês após mês que tem tido uma aceleração nas suas despesas líquidas, ou seja, mais brasileiros estão contratando serviços que se traduzem como pagamento de licença para distribuição de softwares, conteúdo digital, operação por plataformas, streamings, todos esses serviços estão distribuídos nessas contas e têm contribuído para o aumento nos déficits, né? A conta de aluguel de equipamentos também ampliou o déficit, a conta de viagens também. Então, mas acho que a mensagem aqui é uma mensagem da conta de serviços crescendo o déficit de forma consistente ao longo deste ano, né, atingindo o maior déficit desde 2015, receitas recordes, principalmente importações de serviços, despesas recordes, disseminados nos vários conteúdos, mostrando também que na parte de serviços os reflexos do aumento na demanda interna no balanço de pagamentos. Na tabela 4, que trata das rendas primárias, nós tivemos uma redução no déficit causado pela conta de lucros e dividendos, né? As rendas primárias têm basicamente juros e lucros e dividendos, e nós tivemos no mês um comportamento distinto entre essas duas contas. Aumentou o déficit na conta de juros, reduziu, né, o déficit na conta de lucros. Então, na conta como um todo, o déficit atingiu 6,2 bilhões de dólares agora em agosto, com redução de 12,1% na comparação interanual. No acumulado do ano, a conta está mais ou menos estável, com remessas líquidas de 49 bilhões de dólares e uma variação de 0,6% positivo. Agora, né, como eu disse, né, no mês, esse comportamento foi diverso. Né? Na conta de juros, houve um déficit de 1,9 bilhão de dólares, um aumento de quase 8% nesse déficit, e esses 1,9 bilhão de dólares de pagamento de juros líquidos ao exterior para meses de agosto é o maior da série. Né? A gente tem que lembrar aqui que nós estamos falando do mês de agosto, né? E essa conta de juros, ela, claro, é uma conta em valores nominais, mas ela tem, portanto, o impacto tanto do tamanho da dívida externa, quanto da taxa de juros que incide sobre essa dívida externa. Então, em termos internacionais, essa taxa de juros internacional tem como uma proxy, né, a taxa de juros de política monetária dos Estados Unidos, né? E a partir dessa taxa se tem um leque de taxas que, em geral, se move conjuntamente. Todos vocês sabem, né, viram que o Fed reduziu a taxa de juros agora em setembro, portanto, nós estamos falando de agosto, e esse impacto não foi observado. E a gente, em geral, também não está falando de operações de curto prazo aqui na dívida externa. Muitos desses títulos são captados com taxas pré-fixadas e tal. Então, a gente espera que, ao longo do tempo, esse ciclo de redução nas taxas de juros internacionais vá sendo sentido na rubrica de juros do balanço de pagamentos do Brasil, apontando, né, para frente uma redução nas despesas líquidas, mas como um processo gradual, né, de setembro em diante, dado a maturidade desses títulos e a qualidade de muitos deles serem pré-fixados. Né? Então, voltando para os dados de agosto, né, esse déficit de 1,9 bilhão, ele teve uma contribuição, foi reflexo tanto do aumento de receitas quanto do aumento de despesas, e, claro, o aumento de despesas teve um crescimento em valores nominais maior, as despesas chegaram a 2,9 bilhões de dólares do pagamento de juros, né, no mês de agosto. Quando a gente olha o valor acumulado nos últimos 8 meses, né, acumulado no ano, as despesas líquidas com juros já somaram 19,5 bilhões de dólares, com um aumento de 6,3%. Né?
No caso dos lucros e dividendos, né, foi o inverso, uma redução de 18,7%, com as despesas líquidas chegando a 4,3 bilhões em agosto, né? Isso foi fruto de redução tanto nas receitas quanto nas despesas. Se vocês olharem aquela informação que está nas colunas de memorando, nas linhas de memorando da 4, vocês vão ver que as despesas baixaram de 7, as despesas com lucros e dividendos, que é a última linha da tela, baixaram de 7,4 bilhões de dólares em agosto de 23 para 6,1 bilhões de dólares em agosto de 24. E aqui, de novo, não obstante isso significa uma redução de quase 18%, né, o valor de 6,1 bilhões é um valor elevado, as despesas mensais dessa rubrica, né? Aqueles 7,4 bilhões representavam, portanto, uma base de comparação elevada. Então, essa redução, né, claro, ocorreu, mas os valores, principalmente nas despesas, nas receitas também, próximo de 2 bilhões, mas principalmente nas despesas, ainda são valores elevados para essa rubrica, mostrando, né, que as empresas estrangeiras que atuam no Brasil têm tido uma boa lucratividade e parte desses, e a gente apresenta aqui esses lucros, né, dessas empresas estrangeiras que atuam no Brasil. Isso também é consistente com uma atividade interna com demanda elevada. No acumulado do ano, as despesas com lucros e dividendos já somam 29,8 bilhões, também representaram uma pequenininha redução em relação ao ano passado, na faixa de 2%. Né? Nesse caso, as receitas cresceram mais do que as despesas, puxando a série para baixo. Com isso, a gente fecha a apresentação que tínhamos para fazer sobre transações correntes e agora passamos para a conta financeira do balanço de pagamentos do Brasil, mas fazendo uma pausa antes disso na conta de capital. A conta de capital era uma conta que tem valores, tinha valores bastante baixos, em geral nós não comentávamos essa conta nas coletivas de imprensa, mas agora, né, por uma definição metodológica que vai ser apresentada em março de 2025, os novos manuais internacionais divulgados pela ONU, no caso do Manual de Contas Nacionais, e no FMI, no caso do Manual de Balanço de Pagamentos, esses novos manuais trouxeram uma reclassificação nas transações com criptoativos ou moedas digitais, especificamente naquelas que não têm emissor, né, que não são passivos de nenhuma unidade institucional. E, enfim, essa mudança reclassificou esses criptoativos para a conta de capital. E, então, na tabela 6 da nota para a imprensa, vocês têm rubricas novas, já de alguns meses, né, para esses criptoativos, e podem ver que as despesas líquidas de brasileiros de residentes no Brasil com criptoativos continuam bastante significativas. Em agosto, elas atingiram 1,5 bilhão de dólares, comparado com 1,1 bilhão em agosto do ano passado, um crescimento de 36%. E no ano, essas despesas líquidas com importação de criptoativos ou pagamentos por acesso a criptoativos chegaram a 11,5 bilhões de dólares. Esses 11,5 bilhões de dólares de janeiro a agosto de 2024 já são equivalentes aos 11,7 bilhões de dólares de todo o ano de 2023. Né? Então, as despesas líquidas com criptoativos acumulados nos 8 primeiros meses de 2024 são iguais, praticamente, ao valor todo do ano de 2023. Então, em função dessa rubrica, né, a gente voltou a comentar, ou seja, melhor dizendo, passou a comentar os dados da conta de capital. Rapidamente, na conta financeira, a gente teve investimentos diretos no exterior feitos por empresas brasileiras de 1,6 bilhão de dólares, basicamente em função dos reinvestimentos de lucros dessas subsidiárias de empresas brasileiras no exterior. No caso do investimento direto no país, como eu havia mencionado, 6,1 bilhões de dólares agora em agosto de 2024. Né? A principal componente desse ingresso foram os reinvestimentos de lucros, né, nas empresas. E, por fim, o último comentário da conta financeira do balanço de pagamentos do Brasil é as taxas de rolagem. Vocês sabem, as taxas de rolagem é um indicador que nós calculamos comparando as captações externas
do mês ou do acumulado no ano, com os pagamentos da dívida externa que acontecem nos mesmos períodos, né? Então, quando a gente compara em termos macroeconômicos para o conjunto da economia do Brasil, quanto está sendo acessado externamente, compara com isso com as necessidades de pagamento, né, de amortização da dívida externa contratada em períodos anteriores, a gente tem um indicador que busca ser uma proxy desse acesso ao mercado. Se ele está por volta de 100%, quer dizer que as empresas, no seu conjunto, estão conseguindo captar no exterior o necessário para pagar, né, o serviço da sua dívida e manter essa dívida estável, né? No mês de agosto, esse percentual chegou a 164%, ou seja, para um pagamento na faixa de 2,7 bilhões de dólares ocorridos em agosto, as empresas brasileiras captaram 4,5 bilhões, ou seja, um valor mais do que suficiente para isso. No acumulado do ano de janeiro a agosto, esse percentual é 125%. Então, nos dois casos, nós, por esse indicador, podemos ver que o acesso das empresas brasileiras ao mercado internacional tem sido tranquilo, fácil, mais do que suficiente para pagar suas dívidas vincendas, né? Mostrando que elas estão ampliando esse acesso, provavelmente significando que estão pegando esses recursos para ampliar a atividade produtiva ou algum outro fim desses. Bom, com isso eu encerro aqui os pontos que eu tinha preparado para essa coletiva, devolvo a palavra para a Carla, que vai organizar assim, as perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Vamos abrir as perguntas agora. Já temos uma do Gabriel. Oi, Gabriel, bom dia. Econômico. São duas perguntas, Fernando. A primeira é sobre IDP. No último relatório de inflação, você reduziu a projeção para o ano, né, de 70 para 65. E, pelo que eu li aqui, uma das justificativas era uma participação no capital que estava sendo mais baixa do que no início do ano. Mas aí eu fui ver como está se comportando nos últimos meses e está mais ou menos no mesmo patamar. Então, dá para a gente entender que teve alguma surpresa positiva ou que o EDP continuou tendo a mesma força do começo do ano. E a segunda pergunta é sobre criptoativos. Se dá para dizer que as despesas são importação de criptoativos, são compras de criptoativos, se tem mais alguma coisa ali nessa conta. Obrigado. Opa, a pergunta do Gabriel é para que eu estrague a surpresa da coletiva de amanhã, do relatório de inflação? Eu não posso fazer isso. Brincadeiras à parte, o Gabriel pergunta sobre a projeção de investimentos diretos no país que o Banco Central fez na divulgação do relatório de inflação de junho deste ano, né? O relatório de inflação do mês de setembro vai ser divulgado amanhã. Então, tipicamente, a cada trimestre, o Banco Central atualiza suas projeções para uma série de indicadores, né? Inclusive para o balanço de pagamentos e dentro do balanço de pagamentos, inclusive para investimento direto no país. Então, nesse caso, eu vou pular essa pergunta para não estragar a surpresa e deixo que amanhã, na coletiva do relatório de inflação, né, com a divulgação dos dados, né, assim, você vai ter projeções atualizadas amanhã e, se for o caso, pode direcionar, né, para o presidente ou para o diretor de PEC lá a pergunta sobre a avaliação da revisão, de uma eventual revisão da projeção do balanço de pagamentos. Bom, em relação à segunda pergunta, criptoativos, né? Isso eu acho que é uma pergunta importante, né, para a gente saber o que significa esse dado de criptoativos que tem no balanço de pagamentos, né? Em primeiro lugar, criptoativos. Nós chamamos de criptoativos, são os ativos digitais, muitas vezes falados como moedas digitais, mas aí para não confundir moeda, que economicamente tem um sentido mais preciso, a gente fala de ativos digitais como modo geral. Esses ativos digitais podem incluir aqueles ativos que eu mencionei antes, que não têm emissor, que, para simplificar, a gente diz algo como os bitcoins, né? Bitcoin é uma coisa que surge a partir de um processo de mineração, não tem nenhuma empresa que seja responsável pelos bitcoins e que garanta valor de bitcoins, por exemplo. Então, por isso que a gente diz que elas não têm emissor. Eles são um tipo de criptoativo.
Existem outro tipo de criptoativos, ou de ativos digitais, que são aqueles que têm emissor, por exemplo, o Tether, né? Moedas que buscam ter uma paridade constante com o dólar, né? Nesse caso, se sabe qual foi a empresa que emitiu, a empresa tem a responsabilidade pelo total de criptoativos emitidos e pela manutenção dessa paridade. Então, isso é importante para as estatísticas para diferenciar dois tipos de ativos financeiros ou não financeiros diferentes. Ainda teriam moedas digitais emitidas pelo Banco Central, que aí sim seriam moedas digitais mesmo, com todas as características de moedas, tudo. Esses criptoativos servem a várias finalidades, né? O Gabriel mencionou que eles podem servir para utilização de compras ou ser adquiridos e tal. Eles todos são ativos que são transacionados, né? Você pode comprar ou vender criptoativos, né? Eles servem como reserva de valor, se você quiser, principalmente aqueles que têm paridade com outros ativos ou moedas. Eles podem ser instrumentos de investimento, como é o caso de Bitcoin, você compra, acha que ele vai valorizar, ou de especulação, se você assim quiser, né? E eles servem para completar transações, né? Você pode liquidar transações, em vez de pagar com moedas ou alguma outra coisa, pagar com criptoativos, né? Então, todo esse conjunto de transações possíveis com criptoativos devem ser registrados nas estatísticas, nas diversas estatísticas, no balanço de pagamentos, nas estatísticas, alguma delas nas estatísticas monetárias, outras delas em estatísticas de contas nacionais e tudo. No caso do balanço de pagamentos, o objetivo é captar as transações entre residentes e não residentes, neste caso envolvendo criptoativos. Então, é necessário que a gente tenha um residente no Brasil e um não residente fazendo essa transação. E essa transação, ela em geral é realizada no mercado de câmbio doméstico, porque a gente está captando aquelas operações em que, tipicamente, né, tem outras modalidades, mas tipicamente empresas que trabalham no Brasil e que estão no ramo de ativos digitais, elas acessam, elas compram criptomoedas no exterior para oferecer para os seus clientes, né? Então, o que a gente tem, a transação entre residente e não residente, que nós temos no balanço de pagamentos, é essa. E a fonte de dados que nós temos para isso são os contratos de câmbio. Ou seja, a empresa aqui, ela remete recursos para o exterior, para a sua contraparte, para uma bolsa que negocia criptoativos no exterior ou para uma outra corretora, qualquer outra, e adquire esses criptoativos para oferecer para os seus clientes. Ou seja, há uma demanda de residentes no Brasil por essas modalidades de criptoativos e ela é satisfeita por meio de empresas, as traders, as bolsas e tal, corretoras, comprando para oferecer para os seus clientes. Isso é o que está no balanço de pagamentos. Na sequência, o que provavelmente acontece a partir da conversa com essas empresas que trabalham no ramo, elas não mantêm uma carteira própria muito significativa, a não ser aquela carteira própria para fins transacionais, né? Você tem um conjunto de criptoativos que estão na carteira da própria corretora, porque ela precisa desses criptoativos para se chegar a algum cliente solicitando para comprar, ela vende. Mas então, tirando essa parte da carteira própria, que em geral é uma parte transacional apenas, são os clientes que estão demandando da empresa. Então, essa segunda parte da transação, que é um cliente residente no Brasil comprando criptoativos para os seus próprios investimentos ou qualquer finalidade de uma corretora no Brasil, essa operação não está captada no balanço de pagamentos, porque é uma transação doméstica, né, entre dois setores residentes. E também nós não temos no balanço de pagamentos a informação, por exemplo, qual é esse estoque dessas criptomoedas no país, né? O balanço de pagamentos registra apenas os fluxos, né, de transação. E, por fim, o que este cliente no Brasil faz com essa sua criptomoeda, nós não captamos. Uma parte é porque não deveríamos captar mesmo, se ele compra qualquer coisa de um outro residente no Brasil, isso também é uma transação doméstica. Mas, eventualmente, se ele compra algum bem no exterior ou serviços, ou alguma coisa, utilizando criptomoedas, essa era uma transação que, conceitualmente, deve estar dentro do balanço de pagamentos, mas nós ainda não temos fonte de dados para registrá-la. Então, essa informação não está sendo capturada no balanço de pagamentos. O que nós temos, basicamente, então, são as empresas no Brasil comprando criptomoedas no exterior para ofertar para os seus clientes. Então, através disso, a gente sabe quanto está
sendo, mês a mês, a demanda, né, adicional por esses criptoativos adquiridos no exterior. É isso. Carla, com você. Obrigada, Fernando. Agora temos uma pergunta da Marcela. Oi, Marcela, bom dia. O microfone dela parece fechado agora. Oi, gente, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, senhora. Vamos lá, Fernando. Eu tenho uma dúvida em relação à tabela 2. Eu sei que a linha 23, operações por meio de facilitadora de pagamentos, inclui importações de pequeno valor, mas, pelo que eu me lembro de coletivas anteriores, ela não é sensibilizada, sobretudo por isso, né? Eu pergunto porque agosto foi o primeiro mês de operação daquele sistema do governo de tributar todas as remessas, e houve essa diminuição em relação ao mesmo mês do ano passado. Eu queria saber se dá para a gente dizer que isso afetou ou não. É isso, obrigada. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Eu acho que a resposta nesse caso é o ou não, né? A gente tem... bom, primeiro, você está falando da tabela 2. A tabela 2, ela representa os ajustes os ajustes na balança comercial. Isso é o seguinte: a balança comercial, digamos assim, oficial do país é divulgada pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? A SESEX, do MDIC. Eles geram essa informação a partir de dados lá da aduana, né? Das declarações de importação e declarações de exportação. Então, o conceito ali é que tem que ter um trânsito físico das mercadorias, eles geram aquela balança a balança comercial. Quando a gente pega esses dados, que são a nossa fonte principal de dados para fazer a balança comercial no balanço de pagamentos, a gente tem que fazer alguns ajustes, porque as metodologias variam ligeiramente. É uma sutileza. No caso da SESEX, a mercadoria precisa cruzar fronteiras, seja saindo exportação ou entrando em importação. No caso de balanço de pagamentos, precisam ter a troca de propriedade econômica, né? Esse bem, se ele deixa de ser de propriedade de um residente e passa a ser propriedade de um não residente, né? E houve uma venda, isso é uma exportação. Em 99% do caso é a mesma coisa, mas a gente explica aqui as coisas quando essas diferenças. Nesse caso específico que você está falando, de operação por meio de facilitadoras de pagamento, o que a gente tem são as empresas chamadas, enfim, facilitadoras de pagamentos, ou FX aqui, que elas transacionam diretamente com o exterior. Essas informações a gente capta a partir de contratos de câmbio, e o contrato de câmbio não é uma fonte de dados para a SESEX, né? Elas têm lá declarações de exportação e importação. Nessa mesma rubrica, como dá para ver na nota de rodapé 5, se você ampliar o zoom da sua tela, ela também inclui encomendas de pequeno valor, importações de pequeno valor e encomendas internacionais. Essas duas coisas, tipicamente, são coisas muito pequenininhas que, digamos assim, voam abaixo do radar da SESEX, porque o valor individual dessas operações é muito pequeno e acabam sendo isentas de declaração de exportação e importação. Mas esse valor, de fato, é bastante reduzido nesta informação que nós temos aqui, da diferença nossa com a SESEX. Então, a informação principal, né, que nós temos é dessas facilitadoras de pagamento, que nós pegamos a informação via contrato de câmbio. Então, essa, digamos, redução de 1 bilhão em agosto de 23 para 867 milhões em agosto de 24, 145 milhões de dólares a menos, é uma variação pequena, e ela está, eu acho que em linha, de uma forma, em termos macroeconômicos, está em linha com o que que a gente viu no acumulado do ano. O acumulado do ano ele passa de 6,9 para 7,1, né? Ou seja, ele aumentou 200 bilhões de dólares no ano, de janeiro a agosto. Em agosto, principalmente, caiu 145 bilhões de dólares. São variações muito pequenas que, claro, em agosto teve uma queda, e em vez de dizer que a gente
cresceu 3% no ano, a minha avaliação econômica é que isso está estável, assim, na mesma quantidade. Então, assim, não estou descartando que a regulamentação governamental que você mencionou possa ter impacto, mas com esses dados a gente não consegue dizer. Primeiro porque, estatisticamente, teve uma redução no mês, mas ele está estável no ano, até com ligeiro crescimento. Segundo, essas importações são uma parte menor da rubrica do que as transações com a FX. Então, pode ser uma coisa para ficar de olho, mas pelos dados do balanço de pagamentos não dá para saber. Talvez lá, sei lá, com a receita mesmo, possa ter uma visão mais clara disso. Obrigado. A Marcela tem mais uma com você. dúvida. Isso. A minha segunda dúvida é em relação a apostas online, depois da divulgação da nota ontem do BC, que foi um pedido do senador Omar Aziz. Eu queria saber, eu tive a impressão pela nota que ela se fundamentou sobretudo no volume de PIX, né, movimentado para as empresas. Eu queria saber em que medida isso conversa com o que vocês, de repente, já estavam observando através da nota do setor externo. É isso. Obrigada. Opa, vamos lá. Ótima pergunta. E aqui a gente vai falar um pouco das diferenças, né, entre os dois dados. Eu diria que, economicamente, os dois dados têm que conversar, porque eles se refletem, digamos, ao mesmo fenômeno econômico. Então, quais são as diferenças? O que o Banco Central divulgou ontem, né? Ontem foi divulgado um estudo especial do Banco Central, né, que é chamado de Análise Técnica sobre o Mercado de Apostas Online no Brasil e Perfil dos Apostadores. Logo depois da introdução, ainda na primeira página, né, o último parágrafo do texto, ele vai dizer o seguinte: os valores de jogos de azar e apostas correspondem a recebimentos PIX destas empresas, as empresas que atuam nesse mercado, né? Enquanto o número de CNPJs corresponde apenas àqueles ativos em agosto de 24. Então, o estudo do Banco Central, ele usou como fonte de dados as transações PIX. Essas transações, a base de dados está toda aqui no Banco Central. Então, eles fizeram assim, quem são as empresas de jogos e apostas que operam no Brasil? Aí listaram as empresas, de A a Z, ou tantas quanto a gente conseguiu saber. Pegaram o CNPJ de cada uma dessas empresas e depois viram transferências de PIX que essas empresas receberam de pessoas físicas, né? Então, a partir disso, e eu estou simplificando bastante aqui, tem muito tratamento de dados por trás disso, a partir disso eles chegaram naqueles valores, né? 20 bilhões de reais, né, por mês, alguma coisa, média mensal em 2024, 20,8 bilhões de reais. Então, essa é a informação que está lá no estudo do Banco Central. No estudo do Banco Central divulgado ontem, o que o balanço de pagamentos nos diz, né? Nós temos um fato natureza específico no contrato de câmbio para jogos e apostas, né? Foi criado em 2023 pela regulamentação lá da nova lei cambial. Então, de novo, o balanço de pagamentos são só transações entre residentes no Brasil e residentes no exterior, né? Necessariamente. As transações do estudo de ontem, elas necessariamente são operações entre residentes no Brasil. Então, teve uma pessoa física que fez um PIX e fez um pagamento para uma empresa que trabalha no setor de apostas. Com quase 100% de certeza, essa pessoa que realizou uma aposta, a pessoa física realizou uma aposta no aplicativo e fez o pagamento via Pix para a casa de apostas, vamos chamar assim, né? Então, essa transação, uma transação doméstica, ela não está no balanço de pagamento. O que está no balanço de pagamento? Uma boa parte dessas empresas de apostas são subsidiárias no Brasil de empresas internacionais, tem casas internacionais de apostas ou elas têm algum tipo de relação com empresas de aposta no exterior. Então, no balanço de pagamentos, nós temos as operações de contrato de câmbio em que uma empresa no Brasil manda recursos para a empresa no exterior neste fato natureza de jogos e apostas. Essa transação tipicamente representa o seguinte: a empresa aqui no Brasil recebeu de N
pessoas físicas que fizeram a aposta um determinado montante de apostas e repassa esse montante ou para sua matriz, ou para a empresa que centraliza essa aposta no exterior, ou o que quer que seja. Então, isso é a despesa dessa rubrica. Mas essa rubrica também tem uma receita. Essa receita é quando essa empresa no exterior que centraliza essas apostas ou que tem algum relacionamento com a empresa no Brasil manda de volta o dinheiro. O que ela manda de volta o dinheiro, em termos agregados, são aquele valor que é devido para as pessoas que tiveram sucesso na sua aposta, que ganharam a aposta, né? Então, essas são as transações que nós temos no balanço de pagamentos. Elas se relacionam, né, num cenário em que, digamos, todas as empresas que operam com aposta no Brasil estivessem consideradas no estudo que o Banco Central divulgou ontem, e todos os pagamentos que as pessoas físicas fizeram para essas empresas estiverem considerados nesses estudos, e considerando, digamos, que essas empresas no Brasil fossem subsidiárias de empresas no exterior e tivessem que centralizar os seus livros de aposta no exterior, os valores seriam equivalentes, né? Porque aí a empresa no Brasil pegaria todos esses recursos e mandaria para a casa de apostas que centralizava o booking lá, né? E depois receberia a parcela que se refere a isso. Então, no balanço de pagamentos, nós temos essa parte das empresas aqui mandando as apostas para o exterior, são as despesas. Temos as receitas, que é quando essas empresas no exterior mandam de volta os recursos para que sejam distribuídos pelos vencedores da aposta. E a diferença entre esses dois valores, né, as receitas são menores do que as despesas, porque uma diferença nisso é a taxa de serviço, digamos, ou o lucro que a empresa cobra por intermediar essas apostas. É isso, cara. Obrigada, Fernando. Acho que não temos mais perguntas. Quer acrescentar alguma coisa? Tem a do Gabriel. Pois não. Gabriel. Fernando, a gente consegue ver quais são esses números em algum lugar nessa tabela ou não? Obrigado. Sim. Deixa eu achar. 5. Bom, metodologicamente, pelas estatísticas do balanço de pagamentos, nós temos tipicamente assim, é muito comum no balanço de pagamentos, a maioria das transações são compras de alguma coisa, né? Ou investimentos de alguma coisa. De tal forma que os dois lados, a transação tem duas partes, né? Quando você compra uma importação, você paga por isso. Quando você vende a exportação, você recebe por isso. Então, você tem tipicamente um trânsito de bens indo para um lado e o trânsito financeiro para o outro, né? Você também tem, quando faz um investimento, né, a empresa manda o recurso para cá, mas fica com uma parcela maior da propriedade dessa empresa aqui. Quando compra um título, você perde dinheiro, mas fica com o título. Nesse caso das apostas, elas, no momento que você faz a aposta, claro que você pode vir a ganhar, né? Mas no momento que você faz a aposta, ela é uma transferência de recursos, na qual você está transferindo o recurso seu para a empresa de apostas e não tem nada que preveja com antemão que você vai vencer. Então, você só tem a transferência. Metodologicamente, então, esses jogos e apostas estão na renda secundária do balanço de pagamentos, na tabela 5. Né? Então, na renda secundária, ela fala basicamente de transferências. Tem dois tipos de transferência na tabela. A primeira é a transferência pessoal, que tipicamente a gente entendia antes como aquela remessa para manutenção de residentes, o cara de Valadares que foi morar nos Estados Unidos e manda os recursos para sua família aqui, por exemplo. Né? Então, essas são as transferências pessoais que se caracterizam por pessoas físicas nos dois lados da transação. E nós temos outras transferências. Nessas outras transferências, antes da gente ter esse fato de natureza específico sobre jogos e apostas, elas tinham tipicamente doações, né? Então, era muito comum que fundações internacionais fizessem doação para o Brasil, que, enfim, igrejas fizessem e recebessem doações, né? Seja na receita ou na despesa, que tivesse pagamentos de impostos ou multas ou transações desse tipo, né? E a partir de 2023, quando a gente criou um fato de natureza específico e pôde identificar transações com jogos e apostas,
como elas se caracterizam por ser transferências, né, sem a perspectiva necessária de receber alguma coisa em troca, elas são classificadas nas outras transferências. As despesas são isso, os pagamentos que a casa de aposta brasileira faz para o exterior, e as receitas são o que ela, digamos, recebe de volta para ser distribuído como prêmio, né? Como eu disse, esses valores não são iguais, porque a diferença desses valores na rubrica específica de jogos e apostas está em serviços culturais, pessoais e recreativos, que é aquele serviço que a empresa de apostas está prestando, né, ao apostador por intermediar essa aposta e tudo. Então, embora os jogos e apostas estejam dentro dessas outras transferências, ela está, digamos, misturado com multas, impostos, doações, diversas. Então, não tem no balanço de pagamentos especificamente esse valor, mas tem a rubrica na qual ele está inserido, né? Alguns analistas têm feito uma comparação histórica, né? Você teve uma quebra na série, então compara os valores antes, compara os valores depois, e em termos de estimativa atribuem esse valor a jogos e apostas, né? Isso é feito por algumas equipes de análise econômica, é uma hipótese simplificadora, mas com os dados disponíveis é a que existe, né? Pega a série antes, vê a tendência da série antes da quebra metodológica, vê depois, atribui sei lá, uma taxa de crescimento para aqueles valores que já estavam antes e o que for diferente entre essa perspectiva de crescimento e o valor registrado, atribui a jogos e apostas. Calma. Obrigada, Fernando. Agora eu acho que não temos mais perguntas. Se tiver algo a acrescentar. Não, perfeito. Agradecer a todos por estarem aqui presentes nessa coletiva e pelos debates que ela gerou, foram muito interessantes. Convidar a todos para a coletiva de imprensa de sexta-feira para as estatísticas de crédito do país, no mês de agosto, e segunda-feira para as estatísticas fiscais, também do mês de agosto. Só lembrando que elas vão ser feitas pelo Renato Baldini Júnior, que é o chefe adjunto do Departamento de Estatísticas, que vai me substituir nessas duas coletivas em função das minhas férias. Então, muito obrigado. Deixo vocês com o Renato na sexta-feira e na segunda. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, um abraço, tchau.